Tenho certeza que muita gente vai lembrar dos natais da infância, que entre um pedaço de panetone e uma fatia de rabanada, rolava aquela rodada de bingo. Esse vídeo é um oferecimento da Algazarra Brinquedos. Vem cá jogar! Eu sou a Ká e hoje vou falar do jogo Bingo, mais especificamente da versão Bingo lançada pela Algazarra Brinquedos. Vou mostrar as regras, a matemática que tem por trás da construção das cartelas, mostrar como marcar os números que foram cantados e as formas de ganhar. Tem muita coisa boa vindo por aí, então fique comigo até o final. O jogo Bingo deriva da tômbola, de origem italiana, criada no século XVIII. Em alguns lugares também é conhecido como víspora ou loto. Pode haver algumas diferenças entre eles, mas a essência é a mesma. É indicado para 2 ou mais jogadores, com idade acima de 5 anos. Temos 90 pecinhas, que costumamos chamar de pedras, cada uma com um número. A numeração vai do 1 até o 90 e todas as pedras começam dentro da sacolinha para serem sorteadas. O jogo vem também com 24 cartelas, cada cartela tem 15 números. As regras são bem simples, cada pessoa fica com pelo menos uma cartela e pega, por exemplo, feijão, milho ou grão de bico para ir marcando os números. Temos um cantador, que é a pessoa que vai tirando uma a uma as pedras do saco e dizendo qual número saiu. E o cantador pode ou não ter suas próprias cartelas. Quando um número é cantado, cada pessoa deve verificar se tem esse número em sua cartela. Por exemplo aqui, 79. Se tiver, coloca um feijão marcando o número. Este aqui não tem, nem este, mas este tem. Então ele coloca um grão de bico para marcar seu número. As pedras retiradas ficam no centro da mesa para todo mundo conferir o que já saiu. Muito cuidado para não chacoalhar a mesa e tirar tudo do lugar. E o cantador puxa outra pedra da sacola. 59. Este aqui tem, este também e este não. Mais uma. 32. Este tem, este não e este não. Coloca a pedra marcando o número e a fichinha fica aberta aqui na mesa. Devemos ficar muito atentos para não comer bola, ou seja, deixar de marcar um dos números cantados. É comum usar apelidos ao falar alguns números. Por exemplo, eu me lembro desses. Quando tiramos o 1, fala, começou o jogo. O 6 ou o 9. Bolinha embaixo, bolinha em cima. Ou então, para o 13, o número da sorte. O 18, maior idade. 2 patinhos na lagoa para o 22. A idade de Cristo é o 33. Quaraquaquá, o número 44. De qualquer jeito, o 69. Fim de jogo, o 90. E quais outros você conhece? Repare que cada cartela é formada por 3 linhas e em cada linha temos 5 números. O primeiro jogador que marcar os 5 números de uma mesma linha faz uma cinquina, que significa 5 em italiano. Ninguém mexe nos feijões, pois a cinquina deve ser conferida pelo cantador. Vamos tirar uma pedra. 49. Coloca ela aqui no lugar. É importante que as pedras que saíram fiquem bem organizadas para que fique fácil a conferência. Esse jogador não tem 49. Este aqui tem. Ele marcou os 5 números dessa segunda linha e fala cinquina. O jogador então fala os 5 números em voz alta para que o cantador confira. Número 6, saiu. Número 14, saiu. 24, saiu. 49, saiu agora. 69, saiu também. Se tudo estiver certo, que foi o que aconteceu aqui, ele ganha o jogo. Mas se ele tiver marcado alguns números que ainda não saiu, o jogo continua até que uma cinquina conferida e validada aconteça. Podemos também combinar que o jogo acaba somente quando um jogador conseguir marcar todos os números da cartela e gritar bingo! Normalmente, quando está faltando apenas um número, que é o caso desse jogador aqui, ele informa, tô na boa. E aí começa a torcida, às vezes contra e às vezes a favor, para sair o número que ele precisa para ganhar. Ele precisa aqui do 21. O cantador vai pegar a pedra, 21. Esse jogador põe seu feijão e grita bingo! Do mesmo modo, é preciso conferir todos os números. Para a conferência, nesse caso, o jogador mostra a cartela toda para o cantador, que confere. O 8
saiu. O 10, saiu. O 19, saiu. 21 e 25, saiu. 32 e 35, também saiu. 42, tá aqui. 57 e 59, também. 64, ok. 71, tá aqui. 76, 83 e 90, certinho. Esse jogador ganhou. Se tiver tudo certo, ele sai vencedor. Se tiver marcado um número que ainda não saiu, a rodada continua até outro jogador fazer bingo. Os números serão conferidos e validados. Vamos falar um pouquinho sobre a matemática por trás das cartelas? Como já disse, cada cartela tem 15 números, 5 em cada uma das 3 linhas, e temos 90 números para serem distribuídos entre elas. No total são 9 colunas, e se olharmos cada coluna, percebemos que elas são organizadas pelo algarismo das dezenas. Na primeira coluna teremos os números do 1 ao 9. Na segunda coluna, os algarismos da dezena 1, do 10 ao 19. Aqui, do 2, que vai do 20 ao 29, do 30 ao 39, do 40 ao 49 e assim por diante, tornando mais fácil a localização de cada número cantado. Todas as 7 colunas do meio têm uma possibilidade de 10 números, mas a primeira coluna só tem 9, os números do 1 ao 9. E a última terá 11 possibilidades, do 81 ao 89, mais o 90. Se dividirmos o número total de 90 pedras pela quantidade de números de cada cartela, 15, teremos 90 dividido por 15 igual a 6. Então podemos fazer um grupo de 6 cartelas de modo que nenhum número se repita entre elas. As 6 cartelas do mesmo grupo formam o cartelão. O jogo vem com 24 cartelas, então temos 4 cartelões. A cartela pode trazer uma indicação de qual grupo pertence. Aqui eu mesma fiz a separação e escrevi uma letrinha para cada grupo. O grupo C, o D, o B e as 6 cartelas do grupo A. Uma dica, se você estiver jogando em até 6 pessoas, eu costumo fazer isso com crianças ou com idosos. Distribua uma cartela para cada e ao invés de usar os feijões para marcar os números, use as próprias peças. Por exemplo, 18. O 18 está aqui nessa cartela. E também passo a sacola com os números de mão em mão. Dessa forma, todos podem cantar as peças e ninguém vai comer bola. Há uma outra forma de marcar as cartelas, uma mais avançada, e ninguém vai ficar secando ou colocando olho gordo. Repare aqui, cada linha tem 9 colunas, sendo que 5 são preenchidas com os números e outras 4 são vazias. Então, cada linha tem 4 posições vazias. O jogador experiente, cuidadoso e atento pode usar esses espaços para fazer sua marcação. Ele precisa apenas de 3 feijões que começam do lado esquerdo da cartela. Assim que sair um número da sua cartela, por exemplo, o 30, ele coloca o feijão para a primeira posição vazia, sempre na mesma linha do número, é claro. Saiu agora o 49, ele coloca esse para dentro. Por exemplo, agora o 40. 40 tá aqui, então este grão vai andar mais uma casa vazia. Se tiver uma boa memória, ele também vai saber qual ou quais números já saíram ou estão faltando. Aqui, por exemplo, vai sair o 89, ele vai andar de novo. Agora o 55, ele anda. Saiu o 18, ele vai entrar com esse grão aqui. O 88 vai andar com este. Quando o grão sair daqui, isso significa que ele fez a tinquina. Se esse grão andar todo e este também, por exemplo, ele vai estar aqui, já vai poder falar, tô na boa, aguardando o último número. Se sair, todos os grãos foram para o lado direito. Então, a cada número, o grão vai andando uma casinha para a direita. Experimente marcar dessa forma e depois me diga o que achou. E esse foi o jogo de hoje. O bingo atualmente é jogado em quermesses e festas juninas, mas é uma excelente opção para se jogar em reuniões de família. Trago sempre novidade por aqui, então se inscreva e se puder me ajudar, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Te espero na próxima, divirta-se e obrigada por assistir!